Muito legal, tá vendo como dicas importantes para a gente conhecer um pouco mais até das vitaminas, que a gente acha que é um assunto tão fácil, tão simples. Olha como isso pode mudar em muito a nossa vida. Agora, dicas mais importantes também você vai conhecer agora. A gente vai conversar sobre um assunto importantíssimo. Antes de fazer atividade física, de começar uma academia, você quer começar a correr, a praticar um esporte, você passa aí pelos exames necessários? A gente vai conhecer um pouquinho quais são os exames imprescindíveis que você tem que fazer para você não ter problemas no exercício. Quem vai contar tudo é a cardiologista Silvana Vertemati. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Joia. Prazer em recebê-la. Você, então, é cardiopediatra. Isso, também. E médica do esporte. E médica do esporte. Que bacana. A gente até bateu um papinho antes do programa começar e eu comentei com ela que eu tô com um bebezinho de 4 meses. Legal, né? Saber que também... Eu não sabia que existia cardiopediatra. Tem o cardiopediatra, Olha, que é legal. Justamente o cardiologista que cuida dessa parte inicial da vida e principalmente da prevenção dos riscos cardiovasculares no futuro. Olha que E aí bacana. que a gente junta com a medicina esportiva justamente nesse âmbito mais preventivo. Muito legal, doutora. Parabéns. Deve ser muito gostoso trabalhar com as crianças aí e nessa parte. Mas o nosso assunto hoje é um assunto sério porque muitas vezes a gente ouve aí, acaba conhecendo casos de pessoas que começaram uma atividade física e tiveram surpresas desagradáveis nesse início aí. Foram super empolgadas, de fato a atividade física é essencial, mas a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Eu queria começar te perguntando exatamente isso. O que mudou então? O que hoje é necessário que seja feito aí nos exames para a gente começar uma atividade física com segurança? Na realidade, o que é importante é a pessoa estar vendo como que ela está organicamente, né? Tá. Como que ela se encontra organicamente. No começo do ano a gente teve o desenvolvimento da diretriz brasileira, foi publicada a diretriz brasileira de cardiologia do esporte, que justamente direcionou toda a parte clínica em relação a orientar o que é necessário ou não para fazer uma boa avaliação e estar fazendo uma prevenção de risco. Né? Então é interessante a pessoa identificar os fatores de risco cardiovasculares que muitas vezes não foram identificados ainda. Então muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou sentindo bem, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, mas de repente a doença está incipiente e está se desenvolvendo e a pessoa nem tem conhecimento disso. Olha só. E muitas vezes esses fatores de riscos não controlados, durante o desenvolvimento da atividade física numa intensidade inadequada para esse indivíduo, eles podem ter um efeito indesejado. Agora, a pessoa precisa passar aí por alguns exames específicos que não tem como escapar. Quais seriam eles? Na realidade, os exames específicos eles estão relacionados ao objetivo do indivíduo em relação ao exercício que ele vai fazer. Por exemplo, um atleta de alto rendimento é diferente de um atleta amador ou de uma pessoa fazendo um exercício recreativo. E a outra parte é a idade propriamente dita, porque de acordo com a idade, uma criança é diferente de um adulto de 50 anos de idade. Então, de acordo com a faixa etária e os fatores de riscos relacionados a cada uma delas, a gente faz a programação de exames e avaliação clínica que é necessária. Entendi, isso vai depender então mesmo da faixa etária e claro, de problemas que o próprio paciente já tenha contado aí num papo de consulta. De qualquer forma, quais são os principais problemas que acontecem quando a pessoa não tem aí essa segurança e acaba aquilo que a gente falou antes de começar o programa, pedindo um atestado para começar o exercício? Gente, não faça isso. Passe pelos exames. O que pode acontecer se furar e burlar aí essas regras? Na realidade, a gente tem o atestado, né? Muitas vezes é comum, às vezes, de virem pedir, doutora, eu preciso de um atestado para levar na academia, né? É errado isso. Na realidade, o atestado é o final da conclusão que o médico chegou. Então, na realidade, esse documento que está sendo levado à academia, que está sendo entregue no local que foi solicitado, ele, na verdade, é uma forma que o médico está passando para aquele professor na academia, para aquele técnico, para aquele preparador físico, a forma que o organismo daquele indivíduo se encontra. Então, é muito importante a avaliação clínica com todos os antecedentes pessoais de cada indivíduo, a avaliação física mesmo, fazer o exame clínico bem detalhado, fazer o levantamento de todos os fatores de risco que essa pessoa possa ter, por exemplo, a hipertensão, a diabetes,
diabetes, o colesterol alto, que muitas vezes são indicativos de no futuro levarem a algumas doenças mais importantes. Então, nesse AVC, caso, infarto. É isso que eu ia te perguntar. Se a gente diagnostica, consegue ver através do exame que o colesterol ruim está muito alto e o bom baixo, que é o que a maioria das vezes acontece. Isso com relação ao esporte. Quais os problemas que pode Na realidade, o problema não é imediato, né? Mas se não ocorrer um controle desse colesterol, uma mudança de estilo de vida e de hábito alimentar, aos poucos, esse colesterol no sangue vai acabar desenvolvendo a aterosclerose, que são as placas de gordura nas artérias, né? Que, consequentemente, como evento final, podem levar a um infarto, um AVC, a doenças importantes, que, se não prevenidas e diagnosticadas a tempo, podem levar a desfechos não terríveis, né? Agora, quando a gente fala assim, a gente até mostrou imagens aí da atividade física, hoje é obrigatório nas academias essa exigência? Então, existe algumas leis foram levantadas, inclusive este ano, para tirar essa exigência, né? Mas isso daí, do ponto de vista médico, é muito deletério, porque vai deixar as pessoas sem a orientação médica adequada, né? E tudo isso sem uma avaliação inicial, sem um levantamento de risco propriamente dito para iniciar essa atividade de uma forma segura, pode ser muito deletério. Então, E é obrigatório que tem, inclusive, médicos nas academias, né? Isso. Isso é obrigatório. Isso. Então, assim, algumas leis tentaram modificar isso, mas nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, não estamos de acordo, porque, afinal de contas, é um risco que a população está sendo submetida. Fazer o exercício sem orientação e sem uma estratificação de risco adequada. Então, gente, quem for começar uma atividade física, caso seja numa academia que não te peçam, fique atento, porque tem alguma coisa errada, porque isso é obrigatório. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, que é o seguinte. Normalmente, o que pode acontecer com algumas pessoas, assim, que estão acima do peso, muito acima do peso, que precisam começar a atividade física, né? Precisam começar a controlar tudo isso, fazem os exames demonstram que as coisas não estão bem, que não estão legais, e isso acaba virando uma bola de neve. Nesse caso, tem como abrir uma exceção para que a pessoa comece a atividade física, para que ela perca o peso e que os exames melhorem, porque senão ela também não vira algo vicioso, ela não consegue iniciar a atividade física, né? Exatamente. Nesse caso, o que acontece? Então, nesse caso, o imprescindível é você fazer a boa orientação desse paciente, né? Naquele momento, por isso às vezes é muito importante, às vezes no atestado, colocar naquele momento, naquela condição física do paciente. Nesse momento, se a pessoa for fazer o exercício de uma forma não orientada, sem a quantidade adequada para ele pode ser levado a ter outras complicações, por exemplo, problemas na coluna, no joelho, né? E tudo isso, uma lesão, o que vai acabar fazendo? A pessoa precisa do exercício para controlar o fator de risco. Só que aí tem uma lesão ortopédica, ele vai acabar parando de fazer o exercício que ele precisava fazer. Então, por isso que tem que ser muito bem orientada esse início, né? O que seria o ideal, o adequado? Depois da avaliação médica, o médico estar passando para a equipe de profissionais, por exemplo, o personal, ou mesmo o preparador físico ou técnico, nos casos de atletas de alto rendimento, o médico está passando para essa equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando esse paciente as condições que ele realmente se encontra nesse momento. Entende? Até para o próprio paciente não perder o estímulo. Exatamente. Então, às vezes, é necessário você ajustar alguma coisa, algum detalhe, para prevenir que essa pessoa não venha sofrer de alguma lesão que vá fazer com que ele pare totalmente e tenha e a gente acaba vendo muito isso. Um efeito retroativo em relação ao benefício do exercício. Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha que chegou aqui no meu Twitter. Vou mandar um beijinho para a Gabi. Gabi, um beijo para você, viu? Não tem idade para fazer exercício. Eu faço academia. Bom, ela está perguntando se isso existe. Ela tem 12 anos e ela tem acompanhamento de um médico e ela já fez vários exames. Então, nesse caso, tem idade para começar a fazer atividade física, para começar a ir à academia, né? Porque isso também é relativo, isso é um assunto polêmico. Ir à academia não é tão simples assim. Tenho 12 anos, os meninos querem começar a ficar fortes, tem a fase de crescimento. Então, o que você destacaria nessa parte aí quando a gente fala dos adolescentes?
em relação aos adolescentes. Tudo vai depender do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento que esse adolescente se encontra, tá? Exercício é o que eu costumo falar. A criança não vai precisar de um atestado ou de uma autorização para brincar, que propriamente, assim, a gente pode até dizer que propriamente dita é um exercício físico. Sem dúvida. Tá? Então, essa brincadeira lúdica, esse exercício lúdico que a criança faz sempre, ela não precisa de nenhuma autorização e nem de um exame médico para isso. Em relação a academias, musculação, nessa faixa etária da adolescência, é muito importante que esse adolescente passe por uma avaliação médica. Nessa avaliação médica seja identificado o estágio de desenvolvimento que ele se encontra, e isso é o médico que tem que fazer, não adianta ser um professor de educação física, nada disso, é um médico que tem que fazer. O médico vai levantar junto à família e a esse adolescente os fatores de risco que ele possa eventualmente ter e orientar a musculação. A musculação, existem vários artigos da Sociedade Canadense, da Sociedade Americana que preconizam a musculação na adolescência. Ela pode ser realizada e realmente tem muitos benefícios em relação a estar sendo desenvolvida na adolescência, porém, não e nunca, eu coloco nunca, sem avaliação de um médico. Porque a quantidade de exercício e não só a quantidade, mas também o tempo que o adolescente faz esse exercício, sem contar o uso de suplementos, alimentação, tudo isso tem que ser muito bem adequado e muito bem quantificado. Até então, pela fase de crescimento. Exatamente. Então vamos prestar atenção, foi ótima perguntinha da Gabi. Gabi, mais uma vez um beijo para você. E eu quero agradecer Silvana Vertemati, falei certinho, Vertemati, cardiologista, que esteve hoje no Você Bonita. Quero fazer um agradecimento especial ao Hospital Edmundo Vasconcelos, que tem o site www.hospitaledmundovasconcelos.com.br. Te espero numa próxima oportunidade, doutora. Com Adorei. certeza. Foi muito bom, obrigada, super simpática, viu? Obrigada. Até a próxima. Obrigada, tchau, até mais. tchau. Tchau.